Continuando nossas apresentações, nossas palestras, a próxima palestra falando sobre instalações de OpenStack híbridas e o futuro da Edge Computing. Eu quero chamar aqui o Cloud Technology Strategist da OISA, Samuel Medeiros Queiroz. Boa tarde, pessoal. Tem sido um dia bem intenso, eu prometo ser um pouco breve. Vou tentar, eu vejo que a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas técnicas e não técnicas querendo aprender OpenStack, mais avançado em OpenStack. Eu vou falar um pouco de visão, o que eu penso, como as coisas estão caminhando, e no fim tem uma demonstração, mas tudo isso a gente vai conseguir fazer bem rápido. Então, basicamente, como é que funciona a Cloud Computing? Existe para resolver um problema. Ninguém cria uma solução para resolver alguma coisa que não é um problema, certo? Então, nós vamos navegar um pouco aqui na história de como as aplicações começaram a surgir, como elas começaram a ser feito o deployment, como subiram para a nuvem e depois, agora, como estão voltando para a Edge, certo? Então, tudo surgiu com sistemas legados, assim que surgiu a computação, começaram a surgir sistemas onde, basicamente, você instalava em um desktop uma coisa local, que era nas premissas do cliente, e possuía uma arquitetura PET. O que é uma arquitetura PET? Você levantava aquele servidor de forma única, cuidadosa, configurava ele ali com todo carinho, colocava versões específicas dos programas. Depois disso, nesse mesmo modelo, as aplicações ficam nos conhecidos silos, certo? Onde apresenta vários problemas, entre eles problemas de custo, escalabilidade, de flexibilidade. Porque, basicamente, para você escalar no modelo de silo, como é que funciona? Você precisa abrir uma requisição para a compra de hardware novo, precisa esperar esse hardware chegar e fazer tudo isso por você mesmo. E o que muitas vezes, em algumas empresas, se vocês trabalham em empresas grandes, você sabe o quanto isso é problemático. Depois disso, tivemos o surgimento de Cloud Computing. E o que aconteceu? Cloud Computing é o maior shift de paradigma da história da tecnologia que o mundo já viveu. E na cloud pública, nós temos uma conveniência muito grande, porque você tem todos esses atributos, você tem self-service, você consegue ter toda a flexibilidade de aumentar ou diminuir, tanto verticalmente as VMs, quanto também horizontalmente, que se refere mais à escalabilidade. Você tem aquela questão de, não preciso comprar hardware, não preciso me preocupar com a infraestrutura física que está suportando todo esse ambiente virtual, o que é o contrário do silo. Segurança é um ponto bem interessante e mesmo em cloud pública, muitas pessoas pensam que cloud é antônimo de segurança, você em casa tem mais segurança. Existem inúmeros casos onde empresas migraram para a cloud para ter segurança nas suas aplicações. Porque na cloud, a segurança, na verdade, é um compromisso que é compartilhado. Então, obrigatoriamente, o provedor de serviço tem que olhar para isso com seriedade. E muitas vezes, em aplicações locais, as pessoas pensam que o problema nunca vai acontecer comigo. Ou é segurança, precisa investir, é caro, deixa para depois. E aí acontecem problemas sérios. Com todos esses atributos de cloud, nós temos algumas vantagens que conseguimos para o lado do negócio. Conseguimos construir soluções robustas, como, por exemplo, a recuperação de desastres, onde basicamente você tem um tempo de replicar os workloads de uma cloud para outra, ou de um ambiente local para um cloud, e aí você consegue, se o site tiver uma destruição parcial ou total, você consegue ter a continuidade do seu negócio, mesmo com esse problema. E, dado a agilidade que se tem no aprovisionamento desses recursos computacionais, obviamente isso acaba reduzindo também o time to market, o tempo de chegar ao mercado com uma solução. Que na verdade é afetado por vários fatores, a mudança de cultura da empresa, o processo de desenvolvimento e todas as outras coisas que vêm junto nessa embalagem, junto com a adoção do Cloud Computing, vai proporcionar. Uma vez que começamos a migrar as aplicações para a cloud, obviamente não é bala de prata, não todas as aplicações podem ir, seja por questões de
performance extrema ou questões de compliance, onde a empresa diz que os dados não podem sair da empresa ou não podem sair do país. Também temos outros casos que são problemas técnicos. As aplicações digitais, as novas aplicações digitais estão requerendo cada vez mais latência, cada vez menor latência e mais largura de banda, requerendo real time, por exemplo, você precisa fazer processamento em tempo real. E, ao utilizar a internet, isso muitas vezes se torna instrutivo, certo? Então, a ideia, para vencer todas essas constraints aí, tanto de tempo de resposta quanto menor latência possível e essa alta largura de banda, é você trazer esse processamento de volta para a Edge. O que é Edge? Nada mais é do que, se você observar a rede, a internet, como realmente é uma rede, né? Na borda da rede, que é o Edge, né? Estão ali as aplicações, os usuários finais, tudo que está gerando dados e jogando para dentro da rede. Se você precisa fazer processamento lá do outro lado, obviamente tem toda essa latência, precisa transferir. Se você não tem um link dedicado, precisa confiar na internet. E muitas vezes é mais barato você rodar localmente do que você criar um link dedicado. Imagina que você está lá no norte do país e precisa criar um link dedicado de, sei lá, um link da internet lá para São Paulo. Isso não é barato. Mas isso não quer dizer também que a gente está voltando para o Cirrus, porque com as tecnologias que nós temos hoje, principalmente a tecnologia de virtualização e também de orquestração, que são construídas em cima de virtualização, como o OpenStack, você consegue trazer isso para dentro de casa, certo? Então, só dar um exemplo aqui de aplicação. Imagina que você tem um ambiente privado, onde, imagina uma universidade que tem alguns postos de polícia distribuídos, e você tem uma grande quantidade de câmeras com alta resolução, e você faz a filmagem disso aí, que é, devido a alta problema com roubo de carro, etc., você quer identificar esses problemas. Uma maneira de fazer isso é, você pega todo esse conjunto de dados em tempo real que está sendo gerado, não filtra nada e passa tudo para, digamos, uma nuvem pública, para ser tratado lá. Isso vai dar restrições por utilizar a internet. E existem abordagens híbridas, certo? Onde você faz o balanceamento. Você poderia, por exemplo, ter uma cloud privada localmente, onde você faz a primeira filtragem, você observa primeiro se tem um carro passando nessa imagem, certo? Uma vez que tem um carro passando nessa imagem, você pega o frame, melhor frame que tiver, e, digamos, você pode passar para a nuvem pública, que tem um algoritmo ótimo, que, sei lá, tem 99% de acerto a identificar qual a numeração da placa. E uma vez você consulta no Detran, e aí você consegue identificar essa na polícia em tempo real. Isso é só um exemplo, não resolve todos os problemas de IoT, nem desses novos modelos de aplicação, obviamente. Então, a solução, na maioria dos casos, como eu falei, não são todos os workloads que podem ir para a cloud pública. Então, tem que haver aí um balanço entre o que você manda e o que você não manda para a cloud pública. E a ideia, isso aí vai depender de cada aplicação, de cada negócio, e você precisa, basicamente, definir o que é sensitivo para você, o que é sensível a alguns constraints que você vai observar ao colocar na nuvem pública, seja latência, seja largura de banda, o custo mesmo, e colocar isso numa cloud privada. E aí os workloads normais você consegue colocar numa pública, ou até usar serviços de terceiro, não necessariamente colocar o serviço, você pode usar um serviço de terceiro. E aí justamente onde surgiu o conceito de cloud híbrida, né, que está bastante em alta. E como é que isso se relaciona com o Edge? É justamente o que eu estava falando. Você consegue colocar, criar uma cloud local, privada, onde você faz todo esse processamento na borda da rede. Não necessariamente Edge quer dizer que você vai fazer no smartphone. Isso é o caso mais extremo. Mas se você tem uma rede local, digamos, na universidade, e consegue fazer isso dentro de uma cloud que está ali dentro, isso ainda é Edge. E aí seria uma cloud privada. E aí você consegue fazer esse modelo híbrido. No entanto, híbrido necessariamente quer dizer múltiplas clouds, certo? E no caso de OpenStack, você tem mais de uma cloud OpenStack. Isso quer dizer dificuldade de operação, porque imagina se você usa uma cloud privada OpenStack e coloca seu workload público na Amazon. Você precisa orquestrar a criação de VMs, a alocação de IPs públicos e assim por diante, toda a parte de infraestrutura, nesses dois ambientes que não são interoperáveis, que não conversam da mesma forma, com os mesmos padrões de definições de API,
Isso aumenta justamente a questão da complexidade, isso se torna complexo para o usuário final. Mas a boa notícia é que com o OpenStack você consegue... existe uma solução que torna qualquer cloud OpenStack interoperável, mesmo que você esteja rodando versões diferentes. E isso é uma coisa muito interessante, é um passo fantástico que a comunidade acabou dando, estratégico, para vencer alguns dos competidores no mercado. Então, basicamente, com a Cloud OpenStack, você consegue, obviamente, criar uma cloud privada, rodar na sua própria premissa, executar os seus sistemas, nesse caso aqui, não necessariamente legados, mas sistemas que não conseguem ir para o modelo público. Consegue também ter uma cloud pública ao mesmo tempo, atender todas as outras aplicações e suas constraints, fazendo toda a balança correta, e ainda assim a questão da operação ela fica toda otimizada, certo? Porque o mesmo script que você usa para falar com a cloud que está usando Kilo, você consegue usar para falar com a Mitaka e para usar uma que está usando Liberty e assim por diante. Mas como que isso funciona, né? Porque as APIs elas têm evoluído, as coisas têm mudado e não é tão simples. Isso não é um trabalho simples. O OpenStack resolveu isso através de um broker. Ele basicamente tem uma biblioteca que seria um nível de indireção. Ele fica ali, uma ferramenta que o usuário utiliza. E aí ele faz várias checagens na cloud. Por exemplo, se a cloud é Liberty, eu vou me comunicar com Keystone, que é o serviço de identidade, dessa forma. Se a cloud não é dessa versão, na verdade ele nem pergunta qual a versão da cloud, ele pergunta qual a versão de cada serviço especificamente. Porque no OpenStack você pode fazer upgrade de forma independente em alguns serviços. E aí ele consegue se comunicar. Eu tenho uma demo aqui. A ideia era fazer uma live demo, mas o computador ficou um pouco longe ali em cima e não vai dar tempo de correr lá. Então, tem alguns screenshots. Como eu falei, a demo, basicamente, eu vou criar servidores. Nesse caso específico, eu estou criando apenas 2 clouds, mas pode ser N clouds. Eu vou mostrar como é simplificado. Só tem 6 linhas de código e eu vou pegar um flavor, pegar uma imagem e criar um servidor usando essa biblioteca, que é justamente o OpenStack SDK. Então, aqui eu estou só mostrando qual foi o processo, já que eu não estou fazendo aqui de forma interativa, eu vou mostrar o processo na qual eu preparei a demo, só para vocês se sentirem necessidade, se estiverem curiosos para tentar em casa depois, podem tentar. Então, basicamente, como que essa ferramenta, que é instalada através do pip install OpenStack SDK, ela sabe com quais clouds falar. O único arquivo de configuração que você precisa é um que fica lá em /etc/OpenStack, clouds.yaml, e você define ele mais ou menos nesse formato aí, onde basicamente você nomeia as clouds, certo? Eu tenho ali, por exemplo, Cloud 1 e Cloud N, e aí você define como se autentica nessa cloud. Essa é a única informação que ele precisa. Qual a URL, onde está Keystone, onde está o ponto de entrada na cloud. A partir desse ponto de entrada, que é o serviço de identidade, ele vai descobrir qual o catálogo do serviço, descobrir todos os serviços que existem na cloud e vai conseguir andar a partir disso aí. Eu fiz alguns scripts aqui. Na demo aqui, basicamente, eu estou rodando... Primeiro, eu tenho 2 clouds. Uma cloud chamada Finlândia e uma cloud chamada Montreal, porque são as clouds que eu estou usando, onde elas estão localizadas, certo? E primeiro eu listei, basicamente aquele primeiro Python show.py, ele está só listando os servidores, o código dele não é nada importante no contexto da gente agora. Basicamente ele mostra que não tem nenhuma coisa executando, depois ele criou, e quando eu executei aquela última parte lá, esse Python create.py não tem nenhum output. Então, quando eu rodei o show.py de novo lá, ele mostrou que tem uma VM chamada OpenStack em cada uma dessas clouds, na Finlândia e em Montreal. O script interessante aqui, o que eu gostaria de focar um pouco mais aqui na demo, é justamente o script da criação do servidor em si. Dá para ler o vermelho tranquilo aí? Então, basicamente, você precisa fazer um for. Como eu estou fazendo em múltiplas clouds, faz um for, coloca o nome da cloud conforme foi definido lá naquele cloud.yaml. Eu estou passando aqui para 2, se eu quisesse fazer com 100 clouds diferentes, eu bastava acrescentar o nome das clouds ali.
ele já está ligado, ele só está mutado lá na... basicamente, você Na hora que você entrar, eles... pega o flavor, E o certo? O que você passador precisa de para criar um vasos servidor? diferentes Você precisa de com um flavor, minimamente de um flavor, que é uma configuração da máquina virtual, e de uma imagem, na qual ele vai instanciar o sistema operacional que vai ser instalado ali naquela infraestrutura. E aí é justamente essas informações que eu faço na linha 5 e 6. A linha 4 apenas instancia cloud, ou seja, ele faz a instanciação onde ele vai descobrir quais são os serviços que estão rodando, e tudo isso de forma automática. E a linha 7 é onde ele cria o servidor. Aí, basicamente, ele está fazendo aqui um servidor chamado OpenStack Day, com essa imagem, com esse flavor. Não saia do programa agora, espere aqui nesse comando até que esse servidor esteja criado, certo? E atribua um IP flutuante a essa VM automaticamente. Isso pode parecer simples quando você faz com a cloud, mas foi um trabalho bem considerável da comunidade, porque isso é um trabalho muito difícil de atribuir um IP público, porque existem N maneiras de ser atribuído um IP público dependendo das escolhas de configuração e deployment que foram feitas em cada uma das clouds. Essa ferramenta já foi testada em todas as cloud públicas do mundo, o OpenStack, que são bem anunciadas, que a gente conseguiu encontrar, e algumas clouds privadas. Então, realmente, é uma ferramenta que eu gostaria que vocês conhecessem e que fizessem uso, porque essa aqui, o requisito número 1 dela é nunca quebrar, nunca ter uma mudança que não é compatível, que não é backwards compatible. Então, ele vai continuar funcionando, enquanto o OpenStack existir, a gente vai continuar atualizando para funcionar com todas as versões do OpenStack, independente de vendor ou não. A única coisa que a cloud precisa é obedecer alguns requisitos mínimos, que são testes do RefStack. Vocês podem checar depois o que significa os testes do RefStack, mas é basicamente ver que você não está modificando as APIs de forma que não é compatível com a forma que a comunidade tem definido. E tem muito trabalho que é feito aqui. Inclusive, o meu mestrado é nessa área de interoperabilidade com o OpenStack. Então, se algum de vocês estiver interessado, não vai dar tempo de eu falar tudo aqui, mas vou estar por aí depois. Daqui a pouco, para todo mundo cinema, vai ter cerveja. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem 3 minutos para a pergunta. Se alguém tiver alguma. Acho que essa hora ninguém tem mais pergunta. Então, muito obrigado pela oportunidade.